A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, ver essa parte do povo de Deus, da família de Deus se reunindo para adorar a Deus. E gostoso também ver aqui as músicas que vocês cantam, quase todas a gente canta lá, mas em inglês, né? Mas é muito gostoso ver que o povo de Deus, não importa onde estão, mas eles estão adorando a Deus. Cada um na sua língua, na sua cultura, do seu jeito e com alegria. E com o povo brasileiro sempre é diferente, né? É muito gostoso. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem firmes nos caminhos do Senhor. Obrigado. Graças e paz, queridos. Vou falar o que todo mundo fala. É um dia de muita alegria estar com vocês aqui. Já há muito tempo que eu conheço o pastor Valdir. Já estivemos juntos algumas vezes, tempo que ainda morávamos aqui no Brasil. E depois a gente deu assim uma desligada, não propositalmente, mas consequências do ministério, da nossa vida, do corre-corre, a gente se torna avô e tudo muda na nossa vida. Eu sou avô de 6, ele é avô de 2, está a caminho, né? Está a caminho. E isso é bom demais, é bom demais. É bom ser pai? É bom ser pai, mas ser avô não tem preço, gente. Já dizia um pastor Hugo, muitos anos atrás, dizia que avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. E nenhum avô acha ruim desse ditado, nenhum, porque é a grande verdade. Então a nossa vida vai tomando outros ritmos e a gente acaba perdendo o contato, mas por alguma razão Deus nos uniu de novo. Começamos um projeto de oração online, chama Global Room, toda quinta-feira de manhã. Vai fazer agora, em agosto, vai fazer um ano que estamos orando juntos, toda quinta-feira, pastores brasileiros espalhados pelo mundo, e o pastor Valdir é um deles, foi dos primeiros que abraçou a visão, e nós temos estado juntos toda quinta-feira. Tem sido maravilhoso. Tem pastores, 2 pastores do Japão, 3 pastores da América, vários do Brasil, de vários lugares do Brasil e de várias partes da Europa, França, Portugal, e tem África, tem sido bênção, Alemanha, vários. Nós nunca temos menos do que 13, 14, 15 pastores orando de manhã juntos, no mesmo horário. É muito interessante que os pastores do Japão, aqui a gente acorda de manhã e ora, lá ele ora com a gente e vai dormir. É muito interessante isso. E apesar do fuso horário, nós temos estado juntos no mesmo instante, orando juntos, toda quinta-feira de manhã. E isso eu vou dizer por mim agora. Tem mudado o meu ministério, esse tempo de oração, pastor. Tem mudado o meu ministério, tem mudado a minha vida. Eu estou muito mais quebrantado e chorão depois desse tempo de oração. Deus tem feito algo maravilhoso nas nossas vidas. Muito bem. Quero compartilhar com você alguma coisa sobre o encontro com Deus. Quantos aqui fizeram o encontro? Deixa eu ver você. Amém. O encontro é... Isso. É mais do que um jargão, gente. Vocês vão entender isso no decorrer da vida de vocês. Estou muito feliz de poder repartir essa palavra ao coração de vocês. Eu acho que o PowerPoint está pronto aí também. Está pronto? Galera da mídia é feroz. Estamos servindo ao Senhor há 23 anos, vai fazer agora em agosto.
23 anos na Inglaterra. Deus nos levou àquele país pela primeira vez em 1997, quando fomos visitar algumas capitais da Europa, incluindo a Inglaterra. E acabei indo 2 outras vezes, 3 ao todo. E desde a primeira vez que eu fui, Deus nos deu um chamado para aquela terra. Eu nunca sonhei ser missionário, nunca busquei ser um missionário. Estava trabalhando num ministério em São Paulo, estava bem, estávamos desenvolvendo um bom trabalho. De repente eu aceitei um convite de um pastor muito querido, que foi meu pastor quando eu era garoto. E ele me chamou, fui com ele um projeto na Europa. E ali, passando por alguns países, quando passamos pela Inglaterra, meu coração bateu mais forte. E eu falei, está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Sabe quando você come alguma coisa estranha e começa a dar aquele friozinho na barriga? Só que aquilo é mal, né? O que eu estava sentindo era muito bom. Eu não entendia nada, mas eu sentia que era algo bom. E quando eu entro no avião, depois de 21 dias lá na Europa, quando eu entro no avião em 1997, outubro de 97, eu sento na poltrona do avião, me preparando para voar de volta para São Paulo. O Espírito Santo fala para o meu coração assim, eu nem estava sentado na janelinha, estava sentado no corredor. Ele disse, olha pela janela, olha lá fora. E eu pus os meus olhos pela janela, e o Espírito Santo falou assim, se prepare, porque um dia essa será a sua terra e esse será o seu povo. Sabe o que aconteceu comigo? 11 horas de voo, 11 horas de choro, porque eu não sabia nem por onde começar esse projeto. Aí eu chego em casa, feliz da vida, e digo para minha esposa assim, olha, Deus nos chamou para missões na Inglaterra, e nós vamos embora. Deus falou comigo. Aí eu esperava aquele glória a Deus, aleluia, aquele falar em línguas, e fazer a mala, e vamos embora semana que vem. Ela diz assim, se Deus falou com você, Ele vai ter que falar comigo também. Você já tomou um banho de água fria? Aquele dia foi um banho de água fria. Mas eu louvo a Deus, porque Deus falou com ela. Na época ela tinha um emprego que qualquer brasileiro quer, trabalhar na Caixa Econômica Federal. Você tem coragem de abrir mão de um trabalho desse? Um emprego de carreira, um emprego que nos dava tudo que nós precisávamos. Mas Deus nos chamou, e Deus a chamou. Mas eu tive que esperar um tempo, tivemos que orar. Oramos 6 anos pela Inglaterra. 6 anos, até que em agosto de 2003, Deus falou assim, é agora, é já. Fizemos as malas e fomos. E aí 23 anos trabalhando para o Senhor naquela terra. E nós estamos experimentando um tempo maravilhoso, gente. Um tempo maravilhoso que a Inglaterra nunca viu antes. O avivamento está chegando. Aqui no interior é comum você sentir o cheiro da chuva, né? Quantos sentem o cheiro da chuva? A chuva não chegou ainda, mas aquele cheiro de capim molhado está no ar assim. Você fala, vai chover. E esse é o cheiro da Inglaterra hoje. Capim molhado, espiritualmente falando. O avivamento está chegando. Jovens estão vindo para a igreja. Jovens estão se achegando à igreja, pedindo para ser discipulado, comprando Bíblia como nunca antes na história da Inglaterra. E nós somos felizes com isso, porque Deus está fazendo isso, não por nossa causa, mas é por isso que nós estamos lá, trazendo a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre aquela terra. Amém? E com isso eu quero pedir aos irmãos que orem pela Inglaterra. Talvez você não
um chamado missionário, mas você pode orar por missões. Você pode orar pelos países que estão em crise, em dificuldade. E quando você se lembrar da gente, ore pelo avivamento na Inglaterra. Porque eu vou te dizer uma coisa: se você está experimentando tudo isso nos dias de hoje, é porque missionários ingleses no século passado vieram para cá e nos pregaram o verdadeiro evangelho. E nós estávamos afundados no catolicismo, na macumbaria e na idolatria. Hoje o Brasil já tem 1/3 da sua população cristã, graças a missionários americanos, ingleses, suecos, que vieram pregar o verdadeiro evangelho para nós. Então ore pela Inglaterra. Quando você lembrar da gente, ore pela Inglaterra. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é 4 coisas que acontecem depois do encontro com Deus. 4 coisas. 4 coisas que são ativadas em você depois de um encontro com Deus. Todos aqui já passaram por encontro? Eu já passei pelo meu. Vou dizer uma coisa para você: eu passei pelo encontro, eu já era pastor, e na minha cabeça isso não entrava de jeito nenhum. Eu preciso fazer encontro. Era muito difícil para mim. Já pastor, eu tenho que ir lá para ministrar, não para receber ministração. Mas Deus começou a me quebrar nesse paradigma. Chegou o momento em que eu falei assim: tá bom, eu me rendo. Eu acho que eu sei alguma coisa, eu poderia ensinar, poderia ser muito mais útil ministrando a palavra, mas eu vou aceitar o desafio, eu vou nesse negócio aí. E fui. E sabe como é que foi? Tremendo. Eu descobri que eu tinha pessoas que eu tinha que liberar perdão. Eu não estava sofrendo com isso, porque de alguma forma eu já tinha botado uma pedra em cima daquela situação. Como pastor, eu passei por algumas amarguras na minha vida. Líderes que foram mais chefes do que líderes, que puseram obrigação mais do que amor, nos machucaram muito. Mas naqueles dias eu entendi que eu tinha que liberar perdão. E foi através dessa liberação de perdão que Deus hoje pode nos usar em qualquer lugar do mundo. Porque se você não tem uma situação bem resolvida, não queira resolver dos outros. Antes de resolver dos outros, resolva as suas. Então você vai provar quem é Deus. E a partir daquele tempo, Deus começou a direcionar as nossas vidas em tudo que tínhamos que fazer. E ainda temos. Que o nosso ministério ainda não acabou, amém? Só está começando. 4 coisas que são ativadas em você depois de um encontro com Deus. Eu quero ler, porque toda mensagem tem que ser baseada na palavra de Deus. Diga comigo, na palavra de Deus. Não é nos meus pensamentos, não são nas minhas ideias, na palavra de Deus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 3, versos de 16 a 19. Eu vou ler na versão internacional, nova versão internacional. Mas qualquer versão que você tiver, vai falar a mesma coisa em outras palavras. Efésios 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 16 a 19. Para quem não tem Bíblia, antes de você comprar a sua, você pode ler aqui, amém? Para que, Paulo disse, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Diga comigo, homem interior. E assim Cristo habite pela fé em vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. O desejo de Deus é que você seja cheio da plenitude dele. Não do pastor, não de um obreiro, não de outros, a plenitude dele. Claro, somos instrumentos de Deus para abençoar uns aos outros, mas a graça, a misericórdia, o poder, a glória é dele. É dele. E o que significa isso? O que significa ter um encontro com Deus? Como é de fato um verdadeiro encontro com Ele? Queridos, muitas pessoas associam o encontro com Deus apenas a emoções ou sentimentos intensos, o que é uma grande verdade. O que é uma grande verdade. Mas o encontro verdadeiro com Deus nos transforma, é algo que nos transforma de dentro para fora. E o interessante disso é que você não precisa dizer nada. As tuas atitudes vão mostrar que tem algo diferente dentro de você. Esse é o poder de Deus. Nós não precisamos usar palavras. Alguém disse há muitos séculos atrás: pregue a palavra, se possível, use a palavra. Pregue a verdade, se necessário, use palavras. Muito mais por atitude nós mostramos o verdadeiro encontro com Deus. O encontro com Deus, ele muda o nosso coração, renova a nossa mente e redireciona a nossa vida. Aqueles que fizeram o encontro esse final de semana vão perceber isso, que a partir de amanhã a sua vida já é diferente. Não vai ficar, já é diferente. Amém? Fique preparado. Tem muita mudança acontecendo aí na sua vida. Então o verdadeiro encontro com Deus, ele muda completamente a nossa vida. É entrar na sua presença e permitir que o seu Espírito nos molde para sermos as pessoas que Ele nos criou para ser. Porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós, que nós mostremos a plenitude da graça de Deus em nossa vida. E depois desse tempo longe, alguns aqui testemunharam, eu já conheci Jesus há muito tempo atrás, mas eu estava longe, eu estava afastado, estava meio sem sal, sem açúcar, eu estava já perdendo o sabor. Mas esse encontro me reacendeu o desejo de servir a Jesus de novo. Esse encontro me reacendeu para dar importância à sua palavra na minha vida. Então você vai ver que tudo isso é mais do que um jargão, é mais do que um belo testemunho num domingo como esse. É o dia a dia da sua vida. Você vai começar a experimentar o que cada um aqui falou sendo realidade na sua vida a partir de amanhã cedo. Ou posso ser mais ousado, a partir de hoje à noite, quando você sair dessas portas, se você entrar numa pizzaria hoje à noite, por favor me convida. Você vai ver que o encontro já fez efeito ali, naquela hora. Algo vai acontecer. E eu amo pizza. Tem duas coisas que eu nunca enjoo, gente: é da minha esposa e pizza. Quando encontramos Deus, começamos a nos enxergar de maneira que Ele nos vê. Não eu me vejo mais, é da forma como Ele me vê. Nossa identidade deixa de ser, preste atenção nisso, nossa identidade deixa de ser definida pelo nosso passado, pelos nossos fracassos, ou pela opinião de pessoas, e passa a ser definida e fundamentada em Jesus Cristo. Ou seja,
Não importa o que pensam ou falam de você, o que te define é a presença gloriosa de Jesus na sua vida. Isso faz toda a diferença. Então os fracassos já não têm mais valor. As tristezas da vida já não têm mais aquele peso na sua vida. Mas a ressurreição e amor eterno de Jesus, isso sim, começa a fazer valer a sua vida a partir de agora. Então, aqueles que já fizeram o encontro, aqueles que terminaram o encontro esse final de semana, se preparem, porque hoje à noite ainda algo vai começar a acontecer na sua vida. E tudo aquilo que você ouviu no encontro, você vai ter a condição e a possibilidade de colocar isso em prática. Posso ouvir um amém? Então, a pergunta é: você já teve um encontro genuíno com Deus? Quantos aqui podem dizer: eu já tive um encontro genuíno com Deus? Você consegue lembrar de um momento em que a presença dEle transformou a sua vida para sempre? Você está vivendo aquele momento em que você vê nitidamente a sua vida sendo dividida em duas partes, antes dEle e depois dEle. Aquele momento de visitação em que foi um divisor de águas na sua vida, antes dEle e depois dEle. Você vai começar a definir muita coisa na sua vida a partir de agora. E o apóstolo Paulo, queridos, orou para que os cristãos fossem fortalecidos pelo Espírito Santo, enraizados no amor de Cristo e cheios de toda a plenitude de Deus. Esse tipo de encontro sempre produz transformação. Esse tipo de encontro tem que produzir transformação. É mais do que arrepio na pele. É mais do que aquele chilique espiritual. Não estou dizendo que isso não é de Deus. É muito além disso. Aqueles tremores é porque o nosso corpo não aguenta a presença de Deus. Só por causa disso, mas não é a ênfase. O tremor, o sacudir, não é o, como falamos, não é o main point, não é o principal. Mas o principal é aquilo que a sua vida vai se tornar a partir daquele momento. E eu quero fazer uma pergunta para você: quantos querem ter uma vida realmente transformada depois de um encontro com Deus? Porque essa mensagem, não porque sou eu, essa mensagem pode te levar a um verdadeiro encontro com Deus hoje à noite. Quem sabe pessoas aqui hoje à noite estão visitando, até para prestigiar os seus amigos e parentes que vieram aqui na frente. Quem sabe essa seja a noite, o encontro que Deus marcou com você. Então nós vamos ver 4 coisas importantes que são ativadas dentro de nós depois de um encontro com Deus. Primeira ativação, diga comigo, primeira ativação. O encontro com Deus reposiciona você no caminho certo. Esse é o primeiro ponto. Te tira de um lugar errado, te tira de um pensamento errado, te tira de uma posição errada e te coloca naquilo que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Salmo 32, verso 8 diz assim: eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve seguir, e te aconselharei e cuidarei de você. Deus quer cuidar de você a partir de agora. Pare de achar que você pode cuidar de si mesmo. Queridos, nós de nós mesmos não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. Essa é a razão porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem na caminhada. Essa é a razão pela qual pastores se reúnem para orar uma vez por semana,
porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos caminhar sozinho com êxito. Nós precisamos de pessoas que falem ao nosso coração. E by the way, eu louvo a Deus toda vez que esse homem abre a boca na nossa reunião. Palavra de sabedoria vem direto. Vem direto. Quando ele não abre, eu mando ele abrir. Fala aí, rapaz, eu sei que você tem. E tem mesmo. Começa a falar, aquilo enche de graça a nossa reunião. Estamos ali naquele momento em diferentes partes do mundo, mas o nosso coração está unido mais do que nunca. E tem sido uma bênção para as nossas vidas. Então os planos de Deus para a sua vida são infinitamente maiores de qualquer plano que você possa fazer para você mesmo. Quem sabe os seus planos sejam fazer uma faculdade ou duas. Quem sabe os seus planos seja casar. E eu quero te encorajar, faça isso. Case, tenha filhos, a igreja tem que crescer de algum jeito. Eu quando apresento criança lá na igreja, eu digo, essa é uma das coisas que eu mais amo fazer na igreja. Porque a igreja tem que crescer de algum jeito. Ou você evangeliza ou faz filho. Mas faz a igreja crescer. Nem que seja de menino, nem que seja de criança, mas tem que crescer. Deus tem os planos dele para nós. Muitas vezes fazemos os nossos. Mas você já parou para perguntar, Deus, o Senhor está nesse plano? O Senhor está nesse projeto? O Senhor está nisso? Quando passamos, queridos, tempo na presença de Deus, Deus é capaz de nos dar a sua direção. Quando Abraão estava na presença de Deus, o que aconteceu com ele? Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer. Vou te dizer. Não deu endereço, não deu a rota do GPS. Abraão não tinha GPS, não tinha como. Ele fez a mala, embalou as coisas, carregou os camelos, os animais, catou tudo que era dele e saiu. Sabe Deus para onde? Eu fiquei imaginando o que ele falou para Sara. Porque ela devia estar na orelha dele. Para onde nós vamos? A gente vai ficar longe da mamãe? E eu fiquei imaginando o que ele estaria falando para mostrar que havia um projeto supremo, um projeto muito maior do que esse que nós fazemos. Deus tem projetos grandes para a sua vida. Deus tem projetos grandes para realizar dentro de você e através de você. E eu vou dizer mais uma vez, isso vai começar hoje à noite. Isso vai começar hoje à noite. Prudente vai ser sacudido pelo poder e a graça de Deus. Aliás, por onde eu passo eu digo, Prudente só nasce gente bonita. Nasci aqui no dia 3 de agosto de 62. Pode fazer a conta aí, eu sei que você está fazendo. Vou fazer 64 agora. Parece? Diga para mim, parece? De Prudente, gente. Sou prudentino. Gente bonita e alinhada para a glória dele. O encontro faz isso. Nos renova, nos abre a visão, nos abre a mente para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. O encontro com Deus também confirma aquilo que Ele já colocou em nosso coração por meio de testemunho do Espírito Santo. Quantas vezes vivemos um tempo na nossa vida esperando que algo nos aconteça e não acontece? Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Tudo tem o seu tempo certo. Diga comigo, tudo tem tempo certo na minha vida. Toda direção que eu recebo deve estar em perfeita concordância com a palavra de Deus. É a palavra que regimenta a nossa vida. É a palavra que te direciona em todas as coisas. Você quer saber o que nos levou para a Inglaterra?
não foi um sacudido, não foi um arrepio na pele, embora eu tenha sentido isso também. O que nos levou para a Inglaterra, que foi o passo mais radical que a gente deu na nossa vida, porque largamos tudo, como Abraão, nossa terra, nossa parentela. Os nossos parentes nos chamavam de loucos, quando estávamos vendendo algumas coisas e até doando algumas coisas. Alguém disse para nós: eu não consigo entender o que vocês estão fazendo. A palavra nos convenceu. Uma palavra trazida por um apóstolo inglês aqui em São Paulo, que ele estava pregando. Eu nem estava no ambiente, nós nem estávamos no ambiente. Ele estava pregando no Ibirapuera. E eu ouvindo no carro, porque estava sendo transmitido pela rádio e pela TV. Eu ouvindo no carro e minha esposa em casa assistindo pela TV. A mesma mensagem. Quando ele disse algumas coisas, algumas palavras vindas da palavra, eu senti: agora é hora de ir. Quando eu entrei em casa, que eu estava indo para casa, dirigindo, indo para casa, pastor. Quando eu entro em casa, ela faz a pergunta: você ouviu o que o Colin acabou de dizer? Eu falei: eu acabei de ouvir isso, você também ouviu? Entregamos a chave do apartamento, fizemos as malas e fomos, por causa da palavra. É bom sentir o arrepio, é bom chorar, é bom estremecer, é bom pular. É maravilhoso, gente. O nosso corpo não aguenta a presença de Deus e reage de diversas maneiras. Mas o que nos direciona com segurança é a palavra. Tenha o hábito de ler a palavra todos os dias. Tenha o hábito de meditar nela todos os dias. Porque conhecendo a palavra, nós estamos dando toda a condição do Espírito Santo nos direcionar, nos reposicionar no caminho que Ele já preparou para nós. As coisas que o olho não viu, que os ouvidos já não ouviram, jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisa que você nem imaginou ainda, Deus já está escrevendo a teu respeito. Posso ouvir um amém? Segunda ativação. O encontro com Deus cura as feridas mais profundas do coração. Uau! Mateus 11:28 diz assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Meu jugo é suave, é light, é especial, é suave. Amém? Deus nos quer nesse projeto, queridos. E por isso Ele nos cura. Porque como que nós vamos curar outros se ainda estamos doentes? Como você vai pôr comprimido na boca de alguém e você chega tossindo? Não tem como. Não faz sentido um negócio desse. Mas uma vez que somos curados, você é imbuído desse projeto de Deus, de salvar e curar aqueles que estão ao teu redor. Quero te dizer hoje à noite, a tua família está prestes a ser curada. A tua família está prestes a ser sacudida por um poder tão grande, tão grande, tão grande, que a sua casa vai ser o primeiro lugar que vai sentir os efeitos desse encontro na sua vida. Porque eles estão tão próximos de você. Queridos, existem feridas que somente Deus pode curar. Quantas famílias, quantas pessoas abandonaram a fé porque um dia foram magoadas, foram feridas
e desde então nunca foram cuidadas. Nunca. Mas aqui está uma igreja de braços abertos para esses doentes. E quando eles entram por essas portas, a primeira coisa que eles dão de cara é um filtro enorme cheio de água. Quando entra aqui, um banho de água do Espírito. É só água, gente. É só água. O que é que um sedento precisa, senão água? Amém? Mas para isso, Deus está curando a cada um de nós nessa noite. Está nos encorajando. E as pessoas podem se sentir encorajadas de vir e tomar parte nisso. Porque uma vez que elas veem isso acontecer na sua vida, elas vão crer que pode acontecer na vida delas também. Amém? As pessoas podem ser encorajadas, aconselhadas e orar por nós, mas somente o Espírito Santo pode alcançar partes profundas do nosso coração. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida e através da sua vida. Todos vocês aqui nessa noite, cada um de vocês, você pode ser usado pelo Espírito Santo para mudar pessoas. E quem são essas pessoas? As pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram com você, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estudam com você. Essas pessoas, muitas delas sorrindo por fora, mas chorando e amarguradas por dentro. Precisando de quê? De cura. E você é cura na vida dessas pessoas. Eu posso ver aqui, queridos, se eu voltar aqui daqui 6 meses, essa igreja vai estar no mínimo o dobro de tanta gente que vocês vão curar, de tanta gente que o seu sorriso vai curar, o seu aperto de mão vai curar, o seu abraço, como é importante o abraço, gente. Nós estamos lá numa cultura que não tem muito essa coisa de abraço. O inglês ele é bem hello sir, how are you? Mas a nossa igreja não. Dizem que a igreja é a cara do pastor, né? A gente ama abraçar. E a nossa igreja, mesmo os ingleses da igreja já aprenderam a abraçar. Um dia um casal da igreja estava levando uma amiga deles para a igreja, e eles disseram para ela assim, ó, se prepare, porque você nunca foi tão abraçado como você vai ser abraçada hoje. É uma igreja de tamanduás. E ela pôde confirmar isso depois. Ela falou, é verdade, eu nunca fui tão abraçada na minha vida. Todo mundo me abraça, todo mundo me dá um beijo no rosto, todo mundo pergunta como vai você e espera a resposta. Porque a gente tem mania, né? Como você está? Mas não para ouvir como é que você está. O inglês é a mesma coisa. How are you doing? Mas não espera a resposta. Quando você pensa em dar resposta, ele já saiu fora, porque não quer ouvir. Mas ali não. O pouco que Deus nos tem dado ali, nós temos ensinado a servir, a amar, a curar, a acompanhar, a discipular, pagar o preço pelas pessoas. E isso faz com que essa geração seja curada, porque somos já uma geração curada. Eu quero declarar em nome de Jesus, depois desse encontro de hoje, não há doentes nessa casa, não há necessitados nessa casa. Se tem uma necessidade no seu coração, é a necessidade de repartir Jesus de agora em diante. Essa tem que ser a tua necessidade número 1. Queridos, depois de um encontro genuíno com a presença de Deus, o que acontece? Os fardos pesados são removidos. O medo dá lugar à paz. A falta de perdão, foi falado aqui no testemunho, alguém testemunhou aqui. A falta de perdão é substituída pelo perdão. A vergonha é substituída pela graça. Coração quebrantado começa a ser restaurado.
Ou seja, o encontro é só uma santa armadilha para você cair no colo de Deus. É só uma santa armadilha para você cair no colo de Deus e não sair nunca mais. É aqui que eu quero ficar. A presença de Deus muda tudo, gente. Ele não apenas consola a nossa dor, Ele transforma a dor em alegria. Terceira ativação: o encontro com Deus muda a direção da sua família. Amém? O encontro com Deus muda a direção da sua família. O que Josué falou no capítulo 24, verso 15? Eu não sei sobre vocês, mas eu e minha casa. That's it. Eu e minha casa. Não sei vocês, mas eu e essa cambada de filho aqui, ó, e minha esposa, serviremos ao Senhor. Você já parou para imaginar se todos nesse lugar aqui agora dissessem a mesma coisa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, no mundo espiritual isso tem uma abertura. Isso no mundo espiritual abre uma cratera no céu, que a graça de Deus começa a fluir na sua vida de uma forma intensa. Não pense que o diabo vai embora chorando, dizendo: oh, eu perdi. Ele vai pegar pesado com você. Mas você também aprendeu no encontro sobre batalha espiritual. Você também aprendeu no encontro como lidar com as tentações e ataques do inferno. Ele não desiste. Ele vai tentar te derrubar de alguma forma. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele já nos deu a vitória em Cristo. Já nos deu, não é vai dar. Já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, se a sua família está arraigada no Senhor, ainda que na realidade hoje ainda não esteja, você deve profetizar. Diga comigo, profetizar. Profetizar é você declarar aquilo que ainda não é, como se já fosse. E você vai dizer: se a sua esposa não está aqui ainda, se o seu marido ainda é um beberrão, se os seus filhos estão na droga, você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nada vai mudar isso, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do coração dele. É quando a plenitude de Deus vem para a sua vida e você não aceita o não como resposta. Você não aceita a desgraça como última palavra na sua vida. Você não aceita a enfermidade como última palavra na sua vida. Nós declaramos a palavra e o resto é o Espírito Santo que faz. Ele é grande para resolver qualquer parada. Amém? Basta confiar nele. Basta confiarmos nele. Veja que quando fala a respeito de família, existem alguns princípios maravilhosos de Deus. Queridos, nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser bem pessoal. Mas à medida que você tem esse relacionamento tão pessoal com o Senhor, a influência que você traz sobre a sua família é tão grande, que você não faz ideia do quanto você pode mudar a atmosfera na sua casa, por sua causa. Porque você crê num Deus Todo-Poderoso, num Deus que faz qualquer coisa. Quando realmente encontramos Deus, nosso maior desejo passa a ser ver
aqueles que amamos experimentem do mesmo poder. Verdade ou não? Aqueles que passaram pelo encontro. Você não quer que seus amigos e parentes, as pessoas que você ama, você não quer vê-los aqui na igreja? Você não vê a hora de encontrar eles amanhã cedo, no trabalho, na escola, seja lá onde? Deixa eu te dizer, Deus vai preparar toda a oportunidade, porque eles virão. Não é se virão, virão. Virão. Alguns essa semana ainda. Outros daqui um mês, daqui um ano, daqui 10. Mas não importa, eles virão. Eles virão, porque eles vão ver a graça de Deus na sua vida. O medo da opinião das pessoas começa a desaparecer, porque o amor por elas se torna tão grande, muito maior do que o medo e a rejeição. Isso é poder de testemunho. Deus está te dando autoridade para falar do amor dele na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. Não tenha medo. Diga: eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Eu conheço um Deus que faz milagre. Eu conheço um Deus que cura qualquer coisa. Eu conheço um Deus. Gente, esses dias eu contei uma experiência que eu tive com Deus. Tivemos com Deus quando ainda morávamos no Brasil. E eu contei numa pregação lá na minha igreja. E aí um moço da igreja, um garoto em inglês, ele teve uma experiência semelhante. E ele lembrou do meu testemunho. Ele falou: se funcionou com o Ed, vai funcionar comigo. E ele orou e não é que aconteceu mesmo. Eu contei para ele uma experiência que uma vez Deus nos trouxe para ministrar a palavra aqui perto, numa cidade aqui chama Tarabai. Conhece? Viemos de São Paulo, onde morávamos, para pregar aqui em Tarabai. Mas quando estávamos no começo da Castelo, o meu carro, que era um Fiat, aqueles abençoados por Deus, quebrou o câmbio. Quebrou, literalmente quebrou o câmbio. Parecia peças de metal num liquidificador. Gostou do soundtrack? E aquele barulho era horrível. Eu disse: meu Deus, como é que faz agora? Eu preciso ir, é um compromisso. São 3 dias de ministração. Eu tenho que estar lá. Meus filhos no carro, minha esposa. E eu disse: Deus vai fazer um milagre. Eu arranjei um jeitinho do meu filho sentar na frente e segurar a alavanca do câmbio com o pé. Meu filho, que hoje tem 40 anos, na época tinha acho que 10 anos, e ele com o pezinho dele ficou pressionando a alavanca do câmbio, que travou na quarta, e eu vim até Tarabai na quarta. Como diz o caipira, nós capota, mas não desiste. Cheguei em Tarabai, sábado à tarde, para falar sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Meu primo era da igreja aqui, que me convidou. E encostei na casa dele, uma garagem enorme, botei o carro na garagem. E ali, falei: seja o que Deus quiser, segunda-feira a gente vê o que faz. E eu estou lá, dentro da casa, tomando aquele café com bolo e tal. O Espírito Santo fala comigo assim: vai lá para o carro e ora um pouco. Eu falei: boa ideia, eu vou revisar a mensagem e vou orar um pouco sozinho. Fui lá na garagem, entrei no carro e estou lá orando, lendo o sermão. E o Espírito Santo fala assim: pega o vidrinho de óleo que está na porta. E eu sempre carrego um vidrinho de óleo na porta. Outra coisa, você nunca sabe quando vai precisar ungir alguém. Carrega um vidro de óleo. Eu pus ali, eu sempre tenho ali, até hoje, no meu carro, um vidrinho de óleo. E o Espírito Santo fala assim: pega esse óleo e unge o câmbio do carro.
eu falei: diabo, sai daqui em nome de Jesus. Você veio me perturbar. Continuei lendo o sermão, orando, e o Espírito Santo fala de novo: pega o óleo e unge o câmbio do carro. Diabo, sai daqui, essa voz não é de Deus. E continuei fazendo o que eu estava fazendo. O Espírito Santo fala de novo: eu estou te dizendo, pega o óleo, assim como você ora por enfermos, você vai orar por esse câmbio. E eu estava na casa de presbiteriano, gente. Eu falei: se meu primo me ver fazendo isso, ele vai cancelar a conferência. Porque como bom presbiteriano não acredita nessas coisas de ungir com óleo. Amo eles. Já fui presbiteriano também, então eu sei como é que funciona. Mas eu fui lá, abri o capô, botei o óleo na mão, enfiei lá embaixo. O câmbio do Fiat, você sabe onde que é, né? Quem tem uma tristeza dessa sabe onde é. Fiz a oração mais curta da minha vida. Falei: Deus, o Senhor me mandou, estou fazendo. Em nome de Jesus, faz o que o Senhor quiser fazer. Nem falei cura, não falei conserta, não falei nada. Estava tão sem fé naquele momento, estava mais obedecendo para não sacrificar. Faz o que o Senhor tem que fazer nesse câmbio agora. Tirei a mão, tudo sujo de graxa, tudo. Fechei o capô. Fui lá e ministrei sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Quando chega segunda de manhã, meu primo fala para mim: você vai embora com esse carro assim? Eu falei: é só esse que eu tenho. Porque tínhamos chamado um mecânico lá, ele disse: ó, aqui em Tarabai não vai ter peça para esse carro, vai ter que vir de São Paulo. Eu falei: se vem de onde eu moro, eu levo o carro e conserto lá. Entramos no carro. Primeira, segunda, terceira, quarta, ou vai ou racha, quinta. Acabou o barulho, brother. Não tinha barulho mais. Mais de um ano depois eu vendi aquele carro, sem nunca ter mexido no câmbio dele. O cara que comprou de mim, eu disse para ele assim: ó, não sei de nada desse carro, motor, sei lá, carro usado, mas uma coisa eu te garanto, esse câmbio aqui é o melhor do mundo, porque foi o Espírito Santo que consertou ele. Eu nunca mais tive problema com esse carro. E esse moço lá na igreja ouviu esse testemunho, e ele foi passear um final de semana. Foram para a praia e pegaram um boat, pegaram um barco e foram passear no meio do oceano e tal. Meio do oceano não, um pouco longe da praia. E de repente lá no meio da água, foram dar na partida, o boat não pegou. E agora, como é que volta para a praia? Aí ele disse para a namorada dele: lembra do testemunho, porque ela estava na igreja também. Lembra do testemunho do Ed? Que ele orou pelo câmbio do carro dele. Ela falou: lembra? Ele falou: então nós vamos orar por esse motor agora. E depois de horas, quase o dia inteiro, tentando, deram na partida e o barco pegou. E ele contou isso na igreja. Falou: por causa do teu testemunho eu fiz a mesma coisa e funcionou. Isso é influência. O teu testemunho fala alto diante das pessoas aí fora. O teu testemunho fala alto diante dos seus amigos, da sua família, aqueles que estão ao seu redor. Portanto, abra a sua boca e conta a respeito de Jesus. Abra a sua boca e conta o que Ele pode fazer. Abra a sua boca e diga para todo mundo o poder que Ele tem de fazer milagre. E os milagres vão acontecer. Queridos,
O encontro com Deus renova o compromisso de construir uma casa abençoada por Deus, centrada em Cristo Jesus, por causa do testemunho. O teu testemunho fala mais alto do que qualquer palavra. Quarta e última ativação. Vocês estão comigo? Quarta ativação: um encontro com Deus faz de você um embaixador eficaz de Cristo Jesus. Esse é o objetivo dele, de fazer disso aqui, uma embaixada do céu nesse lugar. Você pode imaginar a gente saindo por essas portas daqui a pouco e espalhar essa graça de Deus que excede todo entendimento e que toca o coração das pessoas e muda completamente a vida das pessoas? Pois é isso que vai acontecer a partir de agora. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15 dizem algumas coisas assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de paz. Quem são esses que anunciam as boas novas de paz? Deus está te dando pés formosos hoje à noite. Por onde você vai, por onde você for, o Evangelho será pregado. O nome de Jesus será anunciado. Por quê? Porque isso está dentro de nós e é como um vulcão, gente. Vocês já viram um vulcão? Um vulcão, quando ele erupciona, nada consegue bloquear isso. Não tem como impedir um vulcão de não erupcionar. É impossível. É impossível. E eu quero dizer para você que todo cristão, nós fomos chamados para representar Jesus aqui na terra. Depois de um encontro com Deus, não conseguimos guardar o seu amor apenas para nós. É impossível. Não seja egoísta o suficiente. Reparta o que você recebeu. Tudo que você ouviu, transmite a homens, a pessoas, a mulheres, a crianças. Transmite através das suas atitudes e palavras. O mesmo Deus que nos transformou, agora nos envia para alcançar outras pessoas, nossa família, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor todos os dias. Como embaixadores de Cristo, levamos a sua mensagem, refletimos o seu caráter, dependemos do poder do Espírito Santo e não de nossas próprias forças. Tornamo-nos corajosos. Diga comigo, eu sou corajoso. Tornamo-nos corajosos porque nossa confiança está em Cristo, não em nós mesmos. O mundo precisa desesperadamente de gente como nós, que encontraram Deus, tiveram um encontro com Ele e nunca mais o deixou. Conclusão: quanto mais tempo passamos em oração, na palavra de Deus, em sua presença, mais somos transformados à imagem de Cristo. Pessoas vão olhar para você amanhã de manhã, vão dizer: o que aconteceu com você esse final de semana? Você vai dizer: foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus e é Jesus. É só o que eu posso te dizer. Um encontro genuíno com Deus nunca é apenas uma experiência emocional. Ela produz uma ativação duradoura. Quantos aqui hoje à noite querem receber uma ativação duradoura dentro de você? Fica de pé comigo. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.